biologia e biofísica. Também temos disciplinas do núcleo específico, como produção de anticorpos, tecnologia e desenvolvimento de vacinas, bioreatores e disciplinas associadas ao empreendedorismo. Onde o profissional biotecnologista pode atuar? O profissional biotecnologista pode atuar tanto na produção de alimentos, produção de medicamentos, produção de vacinas, bem como outras áreas, como na medicina legal, auxiliando na resolução de crimes. Para isso, o biotecnologista pode trabalhar em instituições públicas e privadas de pesquisa para desenvolvimento de processos e tecnologias, bem como atuar em indústrias para a produção desses produtos e a distribuição para a comunidade. Se você gosta tanto da área de exatas como biológicas, está em dúvida em qual curso escolher, é curioso, interessado em aprender e aplicar os seus conhecimentos, venha fazer biotecnologia na UFG. Livre para todos os públicos. Estamos vivenciando uma situação de emergência mundial, mas é fundamental distinguir neste cenário entre a emergência sanitária e a emergência educacional, que é o foco de nossas reflexões neste programa. A primeira visa salvar vidas e a segunda visa preservar a integridade física, moral e intelectual dos sujeitos educacionais e do sistema público da educação. Temos repetido a exaustão o quanto a Covid-19 tem exposto e acirrado problemas já existentes na nossa sociedade capitalista, cujo projeto neoliberal coloca a economia antes da vida na hierarquia de valores. Neste momento, a ciência tem ocupado lugar central nas ações e discussões que incluem saúde pública e também educação, no sentido de informar e formar corretamente a população para a superação desta crise mundial. Não é à toa que a ciência tem sido alvo de ataques e de um espantoso negacionismo, justificado apenas pela busca desenfreada de lucros e de poder. É sobre estas questões que vamos matutar no nosso programa de hoje. Olá, eu sou Júlio Van, professor do Instituto Federal de Goiás, doutor em Arte e Cultura Visual pela Universidade Federal de Goiás e pesquisador do grupo CADJO. Nesta série de entrevistas, nós estamos tratando mais pontualmente da questão do retorno às aulas, uma decisão que parece transitar entre a vida e a economia, o que nos traz uma série de inseguranças e muita incerteza, tanto no âmbito da saúde quanto do nosso trabalho pedagógico, já que estamos trabalhando no denominado regime emergencial de ensino remoto. Todos nós compreendemos bem o que significa o termo emergência no sentido de resolver rápida e eficazmente um problema que pode causar sérias consequências, em alguns casos, até mesmo a morte. Para falar sobre inseguranças sanitárias e pedagógicas, nós estamos recebendo aqui no programa a professora Natália Carvalhais de Oliveira. Ela é professora do Instituto Federal Goiano, campus Trindade, é licenciada em Ciências Biológicas pela UFG, mestra em Microbiologia também pela UFG e doutora em Educação pela PUC Goiás. Ela também é membro pesquisadora do grupo CADJO. Muito obrigada por estar aqui conosco, Natália. É muito bom poder matutar com você. Boa tarde, Júlio e demais que nos acompanham. Agradeço a você e a toda a equipe do Matutando pelo convite. É uma imensa satisfação matutar com vocês e poder contribuir com um programa que sempre recebe convidados tão competentes. E também aproveito para parabenizar toda a comissão organizadora pelo trabalho de divulgação científica de qualidade em tempos de tanto negacionismo.
Nós é que agradecemos a sua presença. É muito importante para nós você estar aqui. Então, Natália, você é professora de biologia que, por definição, estuda os fenômenos da vida. Fez mestrado no Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG, o IPTESP, e desde a graduação estudou os micro-organismos, né? No mestrado estudou as bactérias que degradam o petróleo e já atuou como docente na área de microbiologia. Começou um doutorado na USP, na mesma linha de estudo, mas passou no concurso do IF Goiano e mudou de área, indo para a Universidade Católica no doutorado em educação. Aproveitando os seus conhecimentos aí queremos saber, numa emergência sanitária causada por vírus, como é o caso da Covid-19, qual é o grau de dificuldade para o seu estudo e controle? E o que você pode nos contar aí sobre a pesquisa no campo da microbiologia no Brasil? Bom, eu diria que não é fácil, porque o enfrentamento a uma emergência sanitária envolve várias dimensões a serem consideradas, tanto de prevenção quanto de tratamento. Os vírus, eles são estudados por uma das áreas da microbiologia, em aspectos como estrutura, interações, efeitos nos hospedeiros. Trata-se de um grupo muito diversificado. Então, o primeiro quesito a ser identificado em uma doença viral é como o vírus infecta o hospedeiro e as maneiras de contágio. Então, temos aqueles que são transmitidos pela picada de mosquitos, como o vírus da dengue, da febre amarela. Já o novo coronavírus é transmitido por secreções contaminadas, como gotículas de saliva, que ficam suspensas no ar e assim contaminam pessoas próximas. Ou seja, para cada tipo de vírus e de transmissão, medidas diferentes devem ser adotadas para evitar a sua disseminação. Então, no Brasil, nós temos, por exemplo, campanhas de combate ao inseto Aedes aegypti, na tentativa de diminuição dos casos de dengue, chikungunya, zika. Já para evitar a transmissão do novo coronavírus, nós precisamos adotar outras medidas, como distanciamento social, uso de máscaras, maior cuidado com as medidas de higiene pessoal, visto que não há tratamento precoce e a vacinação está ocorrendo em um ritmo muito mais lento do que deveria. Então, em todos esses casos, são necessárias políticas de saúde pública eficazes na prevenção, como a educação sobre os temas, vacinação, além do tratamento. Infelizmente, essa não é a realidade do Brasil, que, como parte do sistema capitalista, apresenta grande parte da população sem acesso a condições mínimas de higiene, de alimentação e serviços básicos de saúde. Então, para mudar esse cenário, nós precisamos de uma mudança estrutural e radical na nossa sociedade. Sobre as pesquisas na área de microbiologia, no diretório de grupos de pesquisa do CNPq, estão cadastrados cerca de 700 grupos, sobre a temática. A Sociedade Brasileira de Microbiologia indica 15 sub-áreas de pesquisa, como, por exemplo, a microbiologia de alimentos, a microbiologia clínica, do solo, entre outras. Ou seja, é uma área bastante extensa, de ampla pesquisa no Brasil. E dentre esses grupos, eu gostaria de destacar a atuação da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, que é vinculada ao Sistema Único de Saúde, e é uma instituição com uma relevância histórica e de grande contribuição nas pesquisas em ações em saúde pública no país, como a produção de vacinas para o combate à Covid-19 e outras que são essenciais ao Plano Nacional de Imunização. E na Fiocruz nós temos um exemplo de Goiânia, a pesquisadora Celina Turk, que é uma médica, epidemiologista, que antes foi professora no IPTESP da UFG, e ela foi reconhecida internacionalmente em 2016 e 2017 por avanços nas pesquisas sobre a relação entre o Zika vírus e a microcefalia. Então, isso demonstra a importância de buscar investimentos em pesquisa pública, que deve ser priorizada pelo governo, e a luta para que a população tenha amplo acesso aos seus produtos.
É verdade, assim, né? Nós temos aí um número muito grande de pesquisadores realizando um trabalho que deve ser considerado, porque é um trabalho muito importante e, como você disse, tem reconhecimento internacional, né? Então, você é professora da educação básica e servidora pública federal há mais de 10 anos, mas já foi professora na rede estadual de ensino. Tem projetos de ensino e pesquisa vinculados à rede de ensino de Goiás, né, pensando a natureza da educação como formação humana e sobre o papel social da educação pública. Ou seja, conhece os problemas da educação no que chamamos chão da escola. Né? Num programa anterior, nós recebemos aqui o professor Libânio, que matutou conosco sobre a finalidade da educação pública. E na situação que estamos vivenciando neste momento, assim, o que você pode nos dizer sobre o que caracteriza a emergência educacional? Bom, ser professora da educação básica é um grande desafio, né, pois sempre nos deparamos com novas demandas. Então, a cada dia, eu busco compreender ainda mais o papel da educação no processo de humanização. O professor Saviani nos explica que a educação escolar, admitida desde a modernidade como uma educação formal, tanto que práticas em outros espaços são, por vezes, tratadas como não formais, então, ainda que ela tenha centralidade, ela não é a única via pela qual o sujeito se educa. Então, ele parte de um referencial marxiano que considera a educação como um processo em que os sujeitos se apropriam do conhecimento acumulado pelas gerações e por meio do qual se humanizam. Ou seja, a educação ela contribui para a constituição dos sujeitos enquanto seres históricos e sociais. Então, a contribuição da escola, nesse contexto, é oportunizar condições de apropriação do conhecimento científico, em suas contradições, né? Não apenas reproduzir, sem a devida problematização e contextualização. Então, do meu ponto de vista, nós vivemos uma constante emergência educacional, pois os sujeitos nunca deixam de se educar. E sempre temos novas gerações que precisam da escola, do acesso ao conhecimento científico para compreender a sua realidade e criar possibilidades de avanços e transformações. E na sociedade capitalista, né, nós vivemos a submissão da educação a demandas economicistas, cujo acesso se diferencia em virtude da classe social. A elite acessa o conhecimento nas suas formas mais elaboradas, enquanto a classe trabalhadora tem um acesso superficial, com o mínimo necessário para a formação de mão de obra para o mercado. Então, isso contribui para um aprofundamento das desigualdades e do processo de alienação, e não para a humanização e emancipação dessa classe trabalhadora. Então, a situação de pandemia, ela é mais um exemplo dessa desigualdade. Na verdade, do aprofundamento da desigualdade, pois os estudantes da classe burguesa, eles têm condições de estudar em casa, ainda que em uma situação ruim, como o ensino remoto, enquanto os filhos dos trabalhadores não têm o básico para a sua sobrevivência, né? Quem dirá condições de estudar dignamente. Então, a nossa emergência educacional hoje, ela se apresenta como um ensino remoto e a ameaça do retorno ao ensino presencial sem segurança sanitária, né, especialmente nas escolas públicas, já tão precarizadas, porém ela é anterior a isso. Então, a desigualdade social, né, mencionada, ela se desdobra também na educação. Né? Então, isso não é novidade na história do capitalismo, né? Não é novidade na história da educação brasileira. Muito pelo contrário, né? A educação ela é parte fundamental para a continuidade do cenário de dominação e de exploração da classe trabalhadora. Então, portanto, a emergência educacional, ela é também uma emergência de mudança estrutural da sociedade, né, para um modo de produção que não se baseie nas desigualdades para existir. É realmente assim, muito importante compreender essa reflexão, né, que você acaba de fazer aqui, né, Natália? A pandemia, ela não veio provocar as desigualdades, ela
acirrou, ela veio mostrar com cores mais fortes o quanto essa desigualdade já existe na nossa sociedade, né? Porque a humanidade se desenvolve na relação entre a história social e a história natural. O momento em que vivemos, né, destaca o fato que nós, seres humanos, por meio da nossa história social, nos impomos sobre a natureza, muitas vezes de maneira destrutiva, né, o que coloca a natureza em situações catastróficas, né, e isso nos impacta diretamente, por exemplo, em novas doenças ou o retorno de doenças que já estavam praticamente extintas. Pensando assim nos papéis fundamentais da ciência e da educação nesse cenário, que relações poderia estabelecer de modo objetivo para a gente entre a emergência sanitária e a emergência educacional? A história da humanidade, ela é também a história natural, não há como dissociar. E tratar de maneira dissociada nos leva a cenários desastrosos, né, como a atualidade, em que a sociedade capitalista ela promove um suposto desenvolvimento, mas que, na verdade, explora o meio até o quase esgotamento de recursos naturais. Né, recursos esses que faltarão para essa mesma sociedade, como água e ar de qualidade. A natureza ela é um reservatório de micro-organismos que coexistem com outros seres de maneira natural, em um certo equilíbrio. E não é novidade que as ações humanas, em seu processo de expansão da colonização dos espaços naturais, afetam negativamente esse estado de equilíbrio. Então, isso nos deixa à mercê do contato com novos patógenos, que podem causar doenças mais ou menos graves, mais ou menos contagiosas. E quanto maiores os danos causados em termos de contágio, taxa de letalidade, existência ou não de tratamento e prevenção, a situação será caracterizada como uma emergência sanitária. Então, a situação da Covid-19 se deve justamente a uma soma desses fatores, o que nos levou a um estado emergencial em nível máximo. Então, lembremos que a AIDS, que emergiu nos anos 80, ainda é considerada uma pandemia. E, nos últimos anos, nós tivemos outras situações emergenciais a nível mundial, como a gripe suína, a gripe aviária, o Zika vírus. E se considerarmos apenas os países em desenvolvimento, além dessas doenças pandêmicas, ainda temos outras que afetam regiões específicas, como, por exemplo, a dengue, o ebola, cólera. E o que todas têm em comum é o desequilíbrio na relação do homem com o meio. Então, o capitalismo opera com a expansão das áreas produtivas. Como exemplo, nós vemos no Brasil, com o amplo desmatamento para o uso no agronegócio e exploração de minérios, que não é pensada do ponto de vista ecológico, mas sim econômico, né? Então, até mesmo na história recente do Brasil, nós vemos como os desastres ambientais nos afetam negativamente, e desastres esses oriundos da exploração capitalista, né? Nós temos aí o exemplo de Mariana, Brumadinho, né? Entre outras. Então, é de se esperar que novas doenças e emergências apareçam. Então, não é questão de se irão aparecer, mas sim de quando elas irão aparecer. Então, a experiência da pandemia Covid-19, ela nos mostra que a educação, no contexto de crise sanitária, ela é indicada como uma atividade essencial, que não deve parar, que os alunos não podem ser prejudicados, porém, não há condições objetivas de implementação de um ensino que seja, de fato, efetivamente aproveitado, pois os alunos não estão em condições sanitárias adequadas, não há alimentação adequada, computador, outro dispositivo, né? Muitos pais perderam seus empregos, e os próprios estudantes também estão tendo que procurar fontes de renda, os professores estão vivenciando uma precarização do trabalho domiciliar, né? A falta de formação e condições para esse trabalho. Então, uma emergência sanitária implica em uma emergência educacional.
Então, em contrapartida, uma educação economicista também nos leva a novas crises sanitárias. Então, é preciso buscar maneiras de romper esse ciclo. Nós estamos dialogando com a professora Natália Carvalhais sobre as inseguranças sanitárias e pedagógicas que estamos vivenciando nesse momento e de como ciência e educação, trabalhando juntas na busca da preservação da sanidade física, mental e social, é importante para todos nós. Nós voltamos já. O Aedes aegypti é o mosquito transmissor da dengue, febre amarela, zika e chikungunya. Ele só precisa de um pouco de água parada para se reproduzir. E sem você saber, ele pode estar fazendo isso agora na sua casa. Mais de 80% dos focos do mosquito da dengue estão em residências. Encontre e elimine a água parada em sua casa. Vamos juntos no combate ao mosquito da dengue. TV UFG, compromisso com a saúde. Oi, gente, estou aqui para deixar um recado muito especial para vocês, hein? De segunda a sexta-feira, às 19h30, às 7h30 da noite, temos um encontro marcado aqui na TV UFG, com vocês, educandos da EAJA, Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos, de 1ª a 8ª série, no programa Conexão Escola. Você não pode perder, hein? Neste momento de emergência sanitária e educacional, a intensificação do uso de celulares, computadores e internet colocou as tecnologias digitais de informação e comunicação no centro de tudo. Um dos problemas que a pandemia veio acirrar está relacionada ao acesso a essas tecnologias. Nós recebemos aqui no programa a professora Raquel Marra, o professor Marlon Soares e o professor Paulo Monteiro, que nos falaram sobre o papel da ciência e da divulgação científica neste e para além deste contexto pandêmico, e muito sobre a presença das tecnologias neste cenário. Na sua tese de doutorado, você fala sobre a subordinação da ciência às tecnologias e de como isso repercute e se materializa no ensino da química, da física, da biologia, enfim, das ciências da natureza. O que te motivou a fazer esta pesquisa? Bom, a escolha desse objeto de investigação partiu da minha prática docente, na qual o trabalho com tecnologias me despertou uma atenção especial, e eu queria compreender melhor duas perspectivas que se relacionavam com a área do ensino de ciências. A tecnologia enquanto recurso pedagógico e a tecnologia enquanto conteúdo específico. Então, ao iniciar os estudos sobre a temática, entendi que essas questões elas são resultado de um processo histórico de construção da ciência e da tecnologia, cuja relação se estreitou com o desenvolvimento do capitalismo. Então, a minha pesquisa de tese partiu da necessidade histórica de compreender a submissão da ciência à tecnologia na contemporaneidade e o papel do ensino de ciências nesse contexto. Então, a ciência e a tecnologia, elas são diferentes produtos do trabalho, mas que se relacionam e são significados de forma diferente na prática social. A ciência se relaciona com uma sistematização do conhecimento, né, mais associada a um trabalho imaterial. E já a tecnologia, ela é uma materialização do trabalho nos objetos, em geral associada a uma aplicação prática. Então, desde o início da era industrial, o desenvolvimento tecnológico ele tem sido aprimorado por submeter a ciência
às suas necessidades, ou seja, a produção científica é pressionada a se direcionar àquilo que é considerado útil, o que não quer dizer que isso coincide com a necessidade da maioria da população ou que vai ser acessado por ela. Então, a produção acadêmica analisada na tese indica que a maioria reproduz os interesses burgueses de continuidade do cenário. Então, isso aparece, por exemplo, no discurso sobre a necessidade de educar os sujeitos cientificamente para assumir o seu papel social, mas sem questionar a estrutura social, sem problematizar as contradições e as desigualdades na atribuição desse papel. Então, o conhecimento científico que poderia e deveria colaborar para o desenvolvimento da humanidade como um todo, ele tem o seu potencial direcionado a interesses particulares. Então, no exemplo da pandemia, nós sabemos que as pesquisas sobre Covid receberam investimentos para produzir vacinas, os governantes, né, têm feito o jogo político para adquiri-las, mas, no entanto, como o exemplo do Brasil, ainda que o governo defenda a economia, que as pessoas precisam trabalhar, ele nega a ciência, né? Nega as medidas necessárias para prevenção e tratamento, né? Não investe efetivamente nas vacinas. Então, percebem como a ciência é submetida às relações de poder, né? O quão perverso é isso, né? Que não basta produzir a ciência se ela não for acessível. Então, é preciso abordar, né, com mais ênfase o papel do ensino de ciências na formação humana, as contradições existentes entre o natural e o social. Então, isso deve ser colocado como um objetivo fundamental para a área, né, associado a finalidades educativas no sentido de emancipação, e não apenas de manutenção da ordem vigente. Natália, infelizmente o nosso tempo é muito limitado, né? Mas vamos à última questão e eu pedi que se fosse a resposta mais curtinha possível. Considerando a finalidade da escola, a emergência sanitária, a emergência educacional e a forma como o conhecimento tem sido tratado como uma força produtiva a serviço do desenvolvimento tecnológico que visa, primeiramente, o acúmulo do capital, a partir disso, assim, como é que você analisa o retorno às aulas presenciais neste contexto de crise? O retorno, ele só será, né, feito de maneira segura com a ampla vacinação da população. Não há como, né, a gente fugir disso, né? Além da ampla vacinação, a continuidade das medidas preventivas, como distanciamento, uso de máscaras, né? O governo não tem feito uma boa gestão de crise, né? Nós não estamos com o ritmo de vacinação, né, como deveríamos estar para preservar a vida, né? Então, não há como retornar de forma segura. Então, esse negacionismo nos leva à atual situação, né? O colapso do sistema de saúde, mais de 300 mil mortes no Brasil. Então, o acesso ao conhecimento, ele é um direito, mas ele, antes disso, é preciso assegurar a vida e a saúde. Então, retorno presencial só com ampla vacinação. Bom, professora Natália, as suas reflexões elas foram muito esclarecedoras e muito importantes para ampliar a compreensão deste momento que nós estamos vivenciando, onde todos nós temos o nosso papel a cumprir, e não dá para fugir disso, do papel da ciência e da educação na luta para superar a crise com a nossa colaboração. Nós agradecemos imensamente que tenha aceito o nosso convite. Mais uma vez, Júlia, eu que agradeço o convite e foi ótimo matutar com vocês. Nós é que agradecemos, né? Hoje nós matutamos com a professora Natália Carvalhais sobre inseguranças sanitárias e pedagógicas no contexto da crise pandêmica. Para se aprofundar um pouco mais sobre nesse assunto, nós sugerimos as leituras. A tese de doutorado da professora Natália Carvalhais de Oliveira, As relações entre ciência e tecnologia no ensino de ciências da natureza, está disponível na internet no site do Programa de Pós-Graduação em Educação da PUC Goiás. O livro Para Compreender a Ciência, uma perspectiva histórica, de Maria Amália Anderi e outros, em uma nova edição revista, publicado pela editora Garamond, Rio de Janeiro, 2020. E também as publicações
Guia dos Guias da Covid-19, Educação e Proteção, 70 recomendações para políticas emergenciais e cenário em 2021, está disponível na internet. E Guia Covid-19, Boas Práticas em Proteção, volume 4, disponível no site da campanha.org.br. Então, todos os 2 guias estão disponíveis na internet. Eu quero aproveitar e reforçar aqui o convite para você participar de um projeto que é muito interessante, o Arquipélago de Memórias, que está coletando depoimentos em áudio sobre como a pandemia da Covid-19 está afetando a nossa vida. São depoimentos de professores, estudantes, familiares, que são coletados para formar um banco de dados que comporão cápsulas de memória. Para acessar, digite Arquipélago de Memórias UFG. Participe. No próximo programa, eu vou matutar, com o professor Constantino Isidoro Filho, do IFG, sobre a situação que artistas e trabalhadores da cultura geral estão enfrentando neste momento, com o tema Arte, entre resistir e sobreviver. Nós agradecemos a sua audiência aqui no nosso programa e até a semana que vem. Até lá!